0, 1-1. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, hoje, quarta-feira, dia de rodada da Copa do Brasil, envolvendo a equipe do Coringão, que está em Fortaleza. Vamos falar da Libertadores da América, a vitória do Verdão ontem, a surpreendente derrota do Grêmio e também o Atlético Mineiro se complicando. E hoje, mais brasileiros em campo. Vamos falar dos principais times de São Paulo e Marília Atlético Clube. E quem sabe tudo do MAC é o Jorge Luiz com o seu destaque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Em relação ao Alves Celeste, Ronaldo, novidades em termos da dispensa. O meia Diego Borges, que o ano passado, no Campeonato Paulista Sub-20 e também na Copa São Paulo Júnior de 2018, foi titular aí na boa parte dessas duas campanhas, acabou sendo dispensado pelo técnico Ricardo Costa. Ele era um daqueles jogadores, um dos 7 jogadores que jogou o Sub-20 o ano passado pelo Marília e que não se enquadram naquela lista B, né, que pode ser inscrita de forma ilimitada. Então ele acabou sendo dispensado por opção do treinador. E a outra notícia, Ronaldo, é que o atacante Denner já está dando procedimento à assinatura do pré-contrato. Denner também é outro jogador nesse mesmo critério do Diego Borges, jogou a Copa São Paulo do ano passado, não a deste ano, foi titular no Campeonato Paulista Sub-20, mas não tinha idade esse ano para jogar a Copinha e não faz parte da lista B. Mas o técnico Ricardo Costa já pediu que esse jogador permaneça, né? Ele estava em avaliação, permaneça já no clube, então é mais uma das novidades. Nos próximos dias ele já deve assinar o pré-contrato e ser confirmado de forma oficial. Mas esses dois atletas, né, a situação do Diego Borges saindo e o Denner já confirmando então a sua presença na Bezinha. Em relação, Ronaldo, aos 11 jogadores que disputaram a Copa São Paulo Júnior desse ano e que estão aí no elenco do técnico Ricardo Costa, apenas 3 deles ainda não tiveram seus contratos renovados. Aliás, na verdade, desses 11, apenas 2 tiveram os contratos renovados e os 2 que não têm mais idade para jogar a Copinha do ano que vem. O meia Eduardo, que inclusive é o único que já assinou um contrato profissional com o MAC, que vai até fevereiro de 2020, e o outro é o goleiro Braga, que não tem mais idade para a Copinha do ano que vem, mas segue com um contrato amador, foi renovado até dezembro deste ano. Os demais, eles ainda não tiveram o contrato renovado, porque muitos deles ainda têm vigência, alguns até ao final da Copinha do ano que vem, já que eles têm idade para isso. Só que outros 3, o vínculo com o MAC já se encerrou, mas podem renovar e se manterem na lista B, porque eu conversei com o José Luiz Todeschini, supervisor técnico do MAC, e a federação ainda permite, mesmo que esses jogadores já tenham encerrado seu contrato amador, que eles possam renovar a qualquer momento e permanecerem dentro daquele processo da lista B de inscrição ilimitada. Ok, vamos ter falado muito disso no último bloco, mas vamos falar antes da Liga dos Campeões da Europa. 2 jogos estão sendo realizados nesse instante, Jorge. O Barcelona vai batendo o Lyon da França por 2-0, gol do Messi e também do Felipe Coutinho, desencantando o Felipe Coutinho, né, Jorge? Está precisando de atuações mais convincentes, até porque é um jogador que tem muita qualidade, mas não se encaixou ainda no perfil Barcelona de jogar, que é um perfil diferente do estilo Liverpool, né? Que era um jogo mais de contra-ataque, um jogo mais vertical, velocidade, toque de bola rápido. Claro que o Barcelona também toca muito a bola, mas já é um time que não tem tanta pressa para realizar essa troca de passes, porque tem muita qualidade. E o Coutinho não tem se enquadrado aí nesse perfil do Barcelona, tem sido reserva em alguns jogos e vai tentando aos poucos compreender a maneira de jogar do Barcelona, porque não é um atleta para ficar no banco de reservas com o gabarito do Coutinho, né? Sem dúvida. No outro jogo da tarde, o Bayern de Munique vai empatando em casa com o Liverpool em 1-1. O Liverpool saiu na frente, o Mané marcou o gol e o Bayern de Munique empatou. Só que como no jogo de ida foi 0-0, Jorge, o gol marcado fora pelo Liverpool vai lhe dando a classificação. A não ser que o Bayern
vire o jogo contra o Liverpool. Se continuar esse empate, o Liverpool passa para a próxima fase. Com a situação de momento, o time alemão só avança em caso de vitória. Qualquer placar. No caso do Liverpool, qualquer empate agora daqui para frente, né, 1-1 mesmo, já dá a classificação por conta do gol fora de casa marcado e pelo placar de 0-0 em Liverpool na primeira partida das oitavas de final. Ontem não havia acabado o jogo, já havia acabado o jogo. O Manchester City fez 7-0 no Schalke 04. Podia ser Schalke 07, né? Pode mudar, né, Jorge? E aí o Juventus com 3 gols do Cristiano Ronaldo em cima do Atlético de Madrid, passando para a próxima fase. O Cristiano Ronaldo já colocou, né, a Juventus, já vem colocando a Juventus em um outro patamar no cenário europeu. É um time que nesta década chegou em 2 finais, mas acabou perdendo títulos para o Barcelona, que na época ainda tinha o Neymar, e também para o Real Madrid. E por não ter o cara, agora a Juventus, além de um grande elenco, tem o cara também, né? Ou um dos caras, vamos dizer assim, no caso do nível do Cristiano Ronaldo. Que, convenhamos, Ronaldo, para um duelo de oitavas de final de Liga dos Campeões, você enfrentar um Atlético de Madrid, que, como eu já venho dizendo há muito tempo, não é mais um time pequeno, não é mais uma surpresa, já é uma realidade. É um time que também nesta década chegou em 2 decisões de Liga dos Campeões e vem fazendo trabalhos substanciais aí ao comando do Simeone, que eu acho que vai para a 5ª temporada consecutiva à frente desse clube, que tem o Griezmann no ataque, que tem o Diego do atacante brasileiro naturalizado espanhol. Você tem outras opções muito fortes no elenco. Diego Costa, né? Tava faltando Costa aí. Diego Costa. Então já não é mais um time médio, não é um time pequeno, é um time médio com projeção de ser grande. Na Espanha já é a 3ª força, ou a 2ª, né? Até porque é o vice-líder hoje do Campeonato Espanhol. E na Europa já se consolidou mesmo como um time a ser batido, principalmente no mata-mata. Então você perde o primeiro jogo de 2-0 para o Atlético de Madrid, Ronaldo, em qualquer outra circunstância, mesmo sendo um clube como o Barcelona ou Real, fica muito difícil de você imaginar que o Atlético possa perder a vaga. E somente a Juventus tendo o Cristiano Ronaldo para alcançar o feito que alcançou contra o Atlético de Madrid, porque não foi uma simples classificação, na minha visão, foi a classificação. Sim. Porque eles têm o Cristiano Ronaldo. Então isso, mesmo com um excelente elenco que a Juventus tem, sem o Cristiano Ronaldo, dificilmente a Juve teria forças, na minha visão, para alcançar uma vaga. Mas como tem um cara diferenciado, isso fez com que classificasse. Talvez seja ainda esse patamar, Ronaldo, que a gente espera que o Neymar alcance. Eu sinceramente não sei se um dia ele vai alcançar esse patamar de protagonista em um jogo grande de Liga dos Campeões, né? Ele já foi campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona, mas ele não era o protagonista, né? Ele já teve jogos decisivos, como aquele do PSG o ano retrasado, Ronaldo, em que o Barcelona ganhou de 6-1, né? 6-1, 6-2, e ele marcou um gol e deu passe no finalzinho que deu a classificação. Mas para o Neymar alcançar esse estágio onde estão hoje somente Cristiano Ronaldo e Messi, que já vem levando isso pelos últimos 10 anos, ele vai precisar também ser decisivo em grandes jogos. Não adianta ele ser artilheiro do campeonato francês, não adianta ele ser campeão francês, porque isso é o que se espera mesmo de um elenco recheado como é o PSG. O diferencial realmente ganhar a Liga dos Campeões, e não só ganhar a Liga dos Campeões, mas como protagonista, como vem sendo o Cristiano Ronaldo com a Juve nesta reta decisiva da principal competição europeia. Bom, vamos falar de Libertadores da América, onde tivemos início da rodada, né? Da segunda rodada da fase de grupos. O Olímpia do Paraguai empatou com União Concepción do Chile em 1-1. O Sporting Cristal também empatou em casa, o Sporting Cristal do Peru empatou em casa com o Godoy Cruz da Argentina em 1-1. Tivemos um brasileiro em campo ontem no Uruguai, o Atlético Mineiro perdendo por 1-0, 0 ponto em 2 jogos, vai ter que ganhar os 4 jogos que lhe restam se quiser classificar, hein, Jorge? A situação complicou muito, Ronaldo. Eu não assisti o jogo do Atlético Mineiro, no mesmo horário estava passando o Grêmio e o Libertad, e eu assisti, a gente vai falar daqui a pouco. Sobre o Atlético Mineiro, Ronaldo, ele perdeu ontem para o Nacional do Uruguai, que em 2 jogos chegou a 6 pontos.
Hoje, se eu não estou enganado, jogam Cerro Porteño, Cerro Porteño e Zamora da Venezuela. Zamora da Venezuela. E o Cerro Porteño vai jogar em casa, o Cerro que já venceu o Atlético Mineiro na estreia no Mineirão, vitória de 1-0. Se o Cerro ganhar do Zamora, ele chega a 6 pontos também. Então, em 2 rodadas, teríamos Cerro Porteño e Nacional com 6 pontos e Atlético Mineiro e Zamora sem nada. Então, por isso que você citou das 4 vitórias. Eu acho que não só é isso, é basicamente isso, porque ele enfrentou já os 2 concorrentes diretos, já perdeu. Se espera que ele vença os 2 jogos contra o Zamora, que eu acho que também os outros vão ganhar, tanto o Cerro quanto o Nacional, e os confrontos diretos vão definir. Eu acho que a situação do Atlético Mineiro ela é delicadíssima. Sinceramente, Ronaldo, só se tiver uma revolução nesse time comandado pelo Levir Coupe para alcançar algo diferente. Na coletiva ontem, eu assisti a coletiva dele. Você assistiu, Ronaldo? Assisti, dando patada em tudo quanto é jornalista, como se o jornalista tivesse culpa da derrota, né, Jorge? É típico de alguns treinadores medalhões, né? De quererem se impor, de quererem intimidar. Ele que sempre teve boas entrevistas, né? Apesar de alguns outros momentos delicados, mas realmente esse momento no Galo tem sido muito tenso, porque é um time que já teve dificuldades na fase de pré-Libertadores, eliminou 2 uruguaios, e aí na fase de grupos, num grupo, convenhamos, né, Ronaldo? Não é nada de excepcional, né? O Nacional só tem título, só tem tradição, né? Time mesmo muito fraco, muito fraco. Então, acho que dava para o Galo tentar algo diferente. O Cerro que parece ser um pouquinho melhor, mas também nada que seja tão superior assim ao Atlético Mineiro, né? Então, eu acho que o Levir já começa a ficar com os dias contados no clube, se já não cair aí nas próximas horas. Sim. O Atlético do Paraná no seu grupo joga daqui a pouco contra o Jorge Wilstermann, seu xará, e nesse grupo ontem o Boca fez 3-0 no Tolima. Tivemos também no grupo do Grêmio, Universidade Católica joga daqui a pouco contra o Rosário Central, e o Grêmio perdeu em casa para o Libertad do Paraguai, também só tem 1 ponto, né, Jorge? Eu assisti esse jogo, Ronaldo. A situação do Grêmio ela é diferente do Atlético Mineiro. Eu não consigo ainda ver um risco grande do Grêmio ficar fora das oitavas de final. Claro que o Libertad com 6 pontos já deixa uma situação encaminhada para a liderança do grupo. Eu acho que o Grêmio, o que pode acontecer nesse momento é uma classificação em segundo lugar, o que deixaria um sorteio de oitavas de final delicadíssimo para inclusive clubes brasileiros na próxima fase. Mas enfim, essa é uma outra história. Sobre o jogo, Ronaldo, eu assisti a partida por completo. O Grêmio tem um ataque que eu gosto muito, pelo menos no papel é muito bom. Marinho como atacante pela esquerda, né? Um canhoto que joga, aliás, pela direita, que joga pela direita e corta para dentro para fazer a jogada. Tem o Everton Cebolinha, que ao lado do Dudu, na minha opinião, são os 2 melhores jogadores brasileiros atuando no futebol brasileiro, né? E na direita você tem como centroavante talvez o Felipe Viseu, que não seja algo tão espetacular, mas é um atacante razoável, e você tem o Luan como um meia armador, né? É um bom ataque. Entrou o Tardelli, né? Depois entrou o Tardelli também, que pode jogar em qualquer uma dessas 4 posições que eu citei para você, Ronaldo. Qualquer uma. Aí é uma questão física do Tardelli ainda não estar apto para iniciar o jogo. Então é um time aí, você tem o Maicon no meio de campo, que tem uma boa qualidade de passe. Você tem um pessoal da base, Ronaldo, o PP, que não entrou ontem, mas é um bom jogador. Você tem o Jean-Pierre, também um volante da base, uma qualidade de passe absurda, só que ontem não deu certo, as coisas não deram certas para o Grêmio. Coletivamente, porque o Grêmio é um time muito coletivo, apesar de boas individualidades, o Grêmio é muito coletivo, e em determinados momentos, quando essa coletividade não funciona, as individualidades muitas das vezes resolvem o problema, e ontem nem coletivamente, nem as individualidades estiveram bem. E o Libertad, Ronaldo, não é um time que veio só para ficar no contra-ataque, e não é um time fraco, é um bom time que tem vários jogadores que são convocados com certa regularidade para a seleção paraguaia. Você pode até dizer, mas seleção paraguaia, Jorge, tudo bem, não é uma seleção do alto escalão do futebol mundial, mas em se tratando de território sul-americano, isso é bastante considerável. Tem um time bastante experiente, inclusive 2 jogadores de 39 anos,
E foi muito bem contra o Grêmio. Claro que aí no segundo tempo abdicou de jogar, ficou só no contra-ataque, mas é uma equipe muito boa. O Grêmio não perdeu para qualquer time nessa primeira rodada. E o Libertad vai se classificar, só não sei se em primeiro ou em segundo. Bom, no grupo do Palmeiras, o Palmeiras ganhou de 3-0, a gente comenta no outro bloco. E hoje teremos São Lourenço contra o Júnior Barranquilla. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, tudo sobre os principais times de São Paulo e Marília Atlético Clube. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Lyon diminuiu diante do Barcelona. Barcelona 2, Lyon 1. Agora, como o primeiro jogo foi 0-0, Jorge, se fizer mais um gol aí, o empatar o Lyon passa para a próxima fase e torna-se uma zebraça. O ano passado o Barcelona já teve uma eliminação traumática para Roma, né? Tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 na Espanha e depois acabou tomando o revés na Itália, né? Perdeu por 3-0. Então, todo cuidado é pouco, mesmo com Messi e companhia. O Barcelona é um time bastante equilibrado, mas o ano passado já teve um dissabor muito grande. E o Lyon, que está ali nas primeiras colocações do campeonato francês, mas não dá para brigar com o líder PSG, está apostando tudo nessa competição, né? Mas é duro porque pega um Barcelona pela frente. Mas, como se trata de um mata-mata, as surpresas costumam aparecer, mesmo numa diferença tão grande técnica entre as duas equipes. Sem dúvida. E antes de falarmos da vitória do Verdão aqui, Jorge, uma notícia
que a gente tem que lamentar, o lateral Regis, que defende o São Bento, ex-jogador aí do São Paulo também, foi preso novamente pela manhã hoje, agora em Sorocaba, com um pote de cocaína, né? Era para o seu uso pessoal, mas é um jogador que não consegue se afastar aí do álcool e das drogas. E para você ver que coisa, né, Ronaldo? Um jogador, muitos atletas, muitos meninos buscam um espaço para se tornar jogador de futebol, tem todas as dificuldades, passam por todo aquele processo de dificuldades em alojamentos, em times sem estrutura, para tentar buscar um espacinho, né, para ganhar um lugar ao sol, como a gente costuma dizer. E no caso do Regis, tem essa oportunidade, deve ter também batalhado muito para chegar onde chegou, e de repente joga tudo para o alto, né? Estava num time grande como o São Paulo, tudo bem, não era talvez um grande jogador, talvez não tivesse aí um futuro longevo aí no próprio São Paulo ou em clubes grandes, mas provavelmente, Ronaldo, teria uma carreira regular, jogar num clube de Série A do Brasileirão, como um Figueirense, né, como um Avaí, jogar numa Série B, poderia ter mais alguns anos para poder tentar estabilizar um pouco a vida financeira, né, e joga tudo para o alto por conta de coisas erradas, né, como as drogas ou a bebida. Uma pena, né? Uma pena, porque é o sonho também de muita gente, e acredito que muitos atletas que não conseguiram ingressar no futebol por uma série de motivos, olha uma situação como essa e passa, puxa vida, né? O cara teve toda a oportunidade, estava num time grande e jogou fora por conta de coisas erradas. Sem dúvida. Bom, o Palmeiras ontem venceu sem dificuldade o Melgar por 3-0, Jorge. Dois aspectos que eu acho em relação a essa partida. Primeiro, como que é o nome do Goulart lá? Ricardo Goulart. Ricardo Goulart joga muito, Jorge. É bom jogador. Joga muito. Nenhuma surpresa. Muito, né? Tem uma presença diária fantástica, vai dar muita alegria ao torcedor do Verde. E o Ícaro acertou em cima o resultado. O Ícaro Zóquio, né? Falou aqui que ia ser 3-0. Cravou contra o Melgar do Peru. E outra coisa que me chamou muita atenção também é que o Daverson, mesmo com a ruindade toda que ele tem, merece a titularidade no lugar do Borja, né, Jorge? Não tenha dúvida. E agora já também o Felipe Melo está fazendo aquilo doce, Jorge, para renovar contrato, porque ele está querendo luvas, não sei o quê. Ele que ontem deu uma entrada criminosa no jogador do Melgar. Ronaldo, eu sinceramente não entendi por que o árbitro não expulsou. Ele deu um carrinho por trás, uma jogada boba no meio campo. Eu sinceramente não entendi por que o árbitro não expulsou direto. Mesmo sem conhecer o histórico dele, mesmo que o árbitro não importa, ele tinha que ser sido expulso na hora. Ronaldo, uma jogada boba no meio de campo, ele poderia ter sido expulso mais uma vez. É o que eu às vezes falo aqui, Ronaldo, não é não acreditar nas pessoas, não é acreditar na mudança do jogador, da personalidade dele, mas é uma situação, Ronaldo, que se não aconteceu agora, futuramente ela vai voltar a acontecer com o Felipe Melo. E talvez o Palmeiras pague caro por isso, porque você se lembra ano passado, naquele jogo contra o Cerro Porteño, em que o Palmeiras já tinha vencido por 2-0 o primeiro jogo lá no Paraguai, tomou 1-0, o Felipe Melo foi expulso no comecinho da partida e quase que o Palmeiras se complicou num jogo fácil. Então, ele não foi expulso, talvez, Ronaldo, seria muito importante para o Palmeiras ele ter sido expulso ontem, porque ele ia ganhar mais um puxão de orelha e ia tentar se policiar um pouco mais. Com essa não expulsão, ele pode voltar a fazer num breve período de tempo e complicar o Palmeiras. Então, só para destacar essa questão do Felipe Melo, que eu até agora não entendo por que o árbitro não o expulsou. Mas sobre o jogo, Ronaldo, e sobre o Ricardo Goulart, eu acho que nenhuma surpresa, é um jogador mesmo que veio para ser outro diferencial, para rivalizar, entre aspas, né, com o Dudu, o protagonismo da equipe técnica. Não estou dizendo em relação à liderança de grupo, mas liderança técnica que o Dudu já tem. Então veio Gustavo Scarpa também se encontrando depois de o ano passado tumultuado, a rescisão traumática com o Fluminense, algumas lesões. Parece que o Gustavo Scarpa foi contratado nessa temporada. O ano passado ele praticamente não esteve em campo por uma série de problemas. Então o Palmeiras aos poucos vai achando uma formação ideal e falta, como você disse, a questão do centroavante, né? Você tem o Borja,
que tem participado de alguns gols, mas tem perdido demais, gols simples, tem perdido demais. E você tem o Daverson, que é um jogador que até costuma fazer gols, mas de repente faz uma bobagem, comete um erro, acaba pegando uma suspensão longa, acaba ficando de fora do time. Então você tem dois centroavantes que eles não inspiram equilíbrio e confiança. O Daverson pelo temperamento e o Borja pela falta de qualidade na hora da finalização. Então eu acho que é uma situação que eu acredito que o Palmeiras futuramente vai atrás, eventualmente conseguindo vender o Borja ou o Daverson, mas que nesse momento são dois jogadores que poderiam estar gozando de um bom momento que o clube atravessa, né? Acho que não estou falando dessa temporada, né? Mas de tudo que o Palmeiras vem como favorito aí a conquistar os títulos de todas as competições que participar. Já está praticamente encaminhado para os oitavas de final da Libertadores com essas duas vitórias. Já o Felipe Melo, Jorge, ele quer saber da conta bancária dele, porque a diretoria fez um contrato quando trouxe o jogador para o Verdão, de pagar luvas parceladas de 8 milhões e 400 mil. Muita coisa também, né? Muita coisa. E o Palmeiras agora quer uma redução desse valor para continuar pagando essas luvas. Em relação ao Felipe Melo, né? O Felipe Melo. Ronaldo, é um jogador que o Palmeiras, tecnicamente, eu não discuto, ele é muito bom. Ele é bom mesmo, tecnicamente. Não é só porque fez o gol ontem, ele é muito bom mesmo. Só que ele tem, de vez em quando, o fio desencapado, né? Que do nada ele faz uma expulsão absurda, como já aconteceu em outros momentos na carreira e no São Paulo, e no Palmeiras, né? Então, acho que o Palmeiras tem que pesar. Eu acho que não existe jogador insubstituível, ainda mais um volante, que é de marcação. Então, eu acho que se o Palmeiras perder o Felipe Melo, também não é nada de terra arrasada. Acho que o Palmeiras tem condições financeiras para trazer um outro jogador do mesmo nível ou até melhor que esteja aí no mercado. Então, também não acho nenhum absurdo se o Palmeiras não renovar. Não é, por exemplo, um Dudu, que hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro. Ontem apagado, né? Ontem apagado, mas eu entendo também, Ronaldo, que quando você tem um grupo tão recheado de bons jogadores, é normal que você tenha o Dudu, que é o melhor jogador hoje do futebol brasileiro, mas convenhamos, ele não por exemplo, um Cristiano Ronaldo em relação ao elenco da Juventus, onde você tem o Cristiano Ronaldo aqui e o restante do elenco aqui. O Dudu não, ele está aqui, o restante do elenco do Palmeiras, em termos técnicos, né, está mais ou menos aqui. A diferença ela não é tão grande assim. Então, é normal você dividir o protagonismo com o Ricardo Goulart, com o Gustavo Scarpa, com outros jogadores, com o Bruno Henrique. Eu acho que é natural. E o Dudu tem personalidade para chamar o jogo. Nos momentos difíceis, ele costuma chamar o jogo para ele. Como ontem não teve momento difícil, o jogo estava tranquilo, bem encaminhado, é normal que ele não consiga, em todos os jogos, ser o protagonista da equipe. Jorge, acabou para o Bayern de Munique. O Liverpool acaba de marcar seu segundo gol. Como houve empate de 0-0, só uma virada em 20 minutos, que é improvável, que o Bayern passe para a próxima fase. Portanto, Bayern 1, Liverpool 2. Um confronto muito equilibrado, né? Que já aparentava uma indefinição de quem avançaria. O Liverpool, o ano passado, chegou à final da Liga dos Campeões, perdeu o título para o Real Madrid. No campeonato inglês já deu uma leve oscilada, está ali brigando cabeça a cabeça com o Manchester City. A diferença já foi maior. O Liverpool já esteve na liderança, agora está atrás pelo saldo de gols, mas está ali na briga tanto do título inglês como da Liga dos Campeões também. É um time que talvez não tenha tanto elenco como a Juventus, como o próprio Manchester City, mas tem um time titular extremamente forte, completo. É muito difícil alguém bater o Liverpool no mata-mata. Bom, o Corinthians entra em campo daqui a pouquinho contra a equipe do Ceará pela Copa do Brasil, né? E o time vai a campo com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Júnior, Urso e Sornossa, Pedrinho ou Wagner Love. O Pedrinho caiu no ombro e ainda não sabe se vai ir para campo. Cleison e Bozelli. Mais uma vez o Gustavo está de fora. Essa é a informação do Coringão. Corinthians que pega o Ceará, uma parada dura também, um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, a gente já viu nessa temporada que é uma equipe que tem aparecido bem nos jogos decisivos, nos clássicos, nos jogos eliminatórios, mas que não tem ainda mantido uma regularidade em relação a times de menor expressão.
É claro que é diferente você pegar o Ceará e diferente você pegar o Ituano, né? O Ceará está num outro patamar, isso para comparar com o Campeonato Paulista, mas num confronto de 2 jogos contra um Ceará de Série A do Campeonato Brasileiro, não vai ser fácil. Acho que o Corinthians passa, mas novamente o torcedor terá muitas emoções, principalmente para o duelo da volta em Itaquera. No Ceará tem aquele centroavante do Corinthians, né, Jorge? O Roger, né? Roger que não se deu bem no Corinthians, era do Botafogo, né? Foi para o Corinthians, teve uma atuação apagada pelo Timão e está agora no Ceará tentando se reencontrar na carreira. Também não é um jogador jovem, já tem mais de 30 anos, já está em ritmo de aposentadoria, né? Tem mais alguns, talvez 2, 3 anos ainda pela frente para atuar em Série A, Série B do Brasileiro. Mas para um time do tamanho do Ceará, acho que o Roger é um excelente atacante, pode dar muitos bons frutos aí ao Vozão, como é conhecido o Ceará. São Paulo e Santos descansam na rodada, né, Jorge? Descansam, o Santos só estreia na Copa do Brasil. Aliás, estreia na terceira fase da Copa do Brasil, somente no dia 4 de abril, contra o Atlético Goianiense fora de casa. E o São Paulo, como só vai entrar na Copa do Brasil a partir das oitavas de final e não disputa nem mesmo Sul-Americana, então tem os meios de semana vago por conta de só ter nesse momento a disputa do Campeonato Paulista. Tá certo. Lembrando que Liga dos Campeões da Europa continuam as partidas, né? Envolvendo o Barcelona, Bayern de Munique, 3 potências, né? Barça, Bayern e também o Liverpool, né? O Liverpool com uma mão encaminhado para a classificação e continua, Barcelona 2, Lyon 1. Esses resultados no finalzinho que é complicado, né, Jorge? O time vai todo ao ataque. Já o Bayern de Munique não vai ter muito o que fazer também diante do Liverpool, perde em casa por 2-1. Liverpool e Barcelona estão passando para a próxima fase. O segundo gol do Liverpool foi do zagueiro holandês Van Dijk, né, de cabeça aos 23 do segundo tempo. O gol do Bayern de Munique, o de empate, foi do Matip. E o Mané, né, fez o primeiro gol do Liverpool na partida. Do Barcelona, né, como você destacou, Messi, Felipe Coutinho. E o Touzard fez o gol do Lyon. Por enquanto, esse é um jogo ainda que leva um certo perigo ao Barcelona, né? O empate dá a classificação ao clube francês. Agora, no outro, já a definição. Lembrando, Ronaldo, que na sexta-feira acontece o sorteio dos confrontos de quartas de final. Só para recapitular, enquanto a gente está finalzinho dessa fase de grupo, dessas oitavas, os classificados: Tottenham, Ajax da Holanda, Manchester United, Porto de Portugal, Manchester City e Juventus. Ou seja, classificando o Liverpool aqui, Ronaldo, teremos dos 8 classificados, 4 times ingleses: Tottenham, Manchester United, City e Liverpool. É uma grande potência do futebol. Intervalo comercial, na volta tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer
com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado: Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de falarmos do MAC, Jorge, apenas um destaquezinho que está sendo discutido ainda, um Mundial de Clubes com 24 equipes, e a Conmebol está conseguindo viabilizar esse tipo de acordo com 8 equipes europeias e 6 equipes sul-americanas. Ainda vai longe essa discussão, porque é como eu disse, Ronaldo, o grande empecilho para a realização desse Mundial se chama calendário. Os europeus, eles já têm o calendário definido. A gente sabe que até quando tem ano de Copa do Mundo ou Eurocopa, esse calendário é ainda mais estrangulado e não há datas suficientes para que haja um torneio, né? uma competição com tantas equipes assim, com tantos jogos. O Mundial de Clubes já é algo que dificulta demais para algumas equipes europeias, porque elas têm que adiar jogos dos seus campeonatos nacionais, têm que atuar em outros momentos em que o pessoal está meio que de férias, ou uma rodada que você teria para treinar. Então, o que pega mais, e eu já venho falando sobre isso, é a questão do calendário na Europa. E até estava vendo a informação também, Ronaldo, que a Copa América, vamos ter uma Copa América o ano que vem, inclusive, né, em 2020, na Colômbia e na Argentina. Para a Confederação Sul-Americana, ela quer ajustar o calendário da Copa América, e ela quer que aconteça a cada 4 anos, né? Então 2020, como esse ano é ano ímpar, 2019, ela quer deixar para o ano, vamos dizer assim, entre Copas do Mundo, né? No ano seria ano ímpar, né? Seria no ano par. Ela quer deixar, quando faltam 2 anos para a Copa do Mundo, a realização da Copa América. Seria, vamos dizer assim, no ano de Olimpíadas. Quando tivermos um ano de Olimpíadas, teremos também um ano de Copa América, como acontece em relação à Eurocopa. Ela acontece sempre no ano que acontece a Olimpíada, que é sempre 2 anos depois aí de uma Copa do Mundo. Então, é o que a Confederação Sul-Americana também quer adaptar o seu calendário do futebol aí sul-americano. Ok, dito isso, vamos passar para as informações do MAC, Jorge. Quais são as notícias do dia? Bom, Ronaldo, em termos de novos jogadores contratados, por enquanto na mesma. São 10 atletas até o momento, com a situação acertada. Nem todos assinaram pré-contrato ainda, mas isso é uma questão de tempo, apenas burocrático, por conta de alguns atletas ainda terem que realizar uma série de exames médicos, né? Porque a equipe médica do Marília, né, o departamento médico, é bastante exigente e precisa ser mesmo. Então, uma série de exames estão sendo realizados com alguns atletas, e por isso, alguns do que a gente já citou aqui, já anunciou, eles ainda não podem até conceder entrevista coletiva enquanto não assinarem o pré-contrato. É uma norma da diretoria do Marília Atlético Clube. Então, eu vou a esses nomes, Ronaldo, só para recapitular. Para quem está acompanhando nosso programa, hoje infelizmente tivemos um problema no Facebook, hoje só mesmo pela TV, quem está acompanhando nós pela net, pela live, o goleiro por enquanto só o Geilson do Comercial, oficialmente, né, anunciado. Os laterais, Matheus Mima do Comercial, Giovani do Independente e Wesley do Primavera de Indaiatuba. Os zagueiros, Cita Júnior do Taquaritinga, o volante Matheus Chiclete do Penapolense, os meias, o meia, né? Helder do Taquaritinga, atacantes, João Feres, que estava ano passado no Taquaritinga, o Lucas Lima, esse ano jogou pelo Grêmio Anápolis de Goiás, e o Lucas Souza estava na Inter de Bebedouro. Então são os 10 jogadores já acertados para a disputa aí do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, que acontece no próximo dia 14. Aliás, no dia 14 de abril ainda, né? Estamos a 32 amanhã, dias. Né, Jorge? Estamos a 32 dias da estreia do MAC contra o Vossen, domingo às 10 da manhã em Assis. Em relação a alguns jogadores que ainda estão em avaliação, Ronaldo, o técnico Ricardo Costa disse que ainda não tem tempo, não deu prazo para uma definição, até porque ele já conversou com esses atletas que estão nessa situação, e eles aceitaram a condição de observação ainda por um tempo maior. Então, por exemplo, dos principais avaliados, o goleiro Bruno Rezende, de 22 anos, que foi campeão da Bezinha do ano passado com o Primavera de Indaiatuba, mas atuou em apenas 3 jogos. É um jogador que
acredito eu que já esteve praticamente certo, mas ele os ainda... 4 vão continuar, Jorge. Os 4 goleiros, os né? Os 4 que estão aí. Na verdade, aí. O Braga, o Ian, que são da base, e no caso o Geilson e também o Bruno Rezende. Isso. Então a tendência é fechar então esse quarteto de goleiros. Jorge, antes de você continuar com as informações, aconteceram 2 gols aqui pela Liga dos Campeões. O Barcelona ampliou para 3-1, pôs sossego na história. E o Liverpool ampliou também para 3-1 diante do Bayern de Munique, fechando o caixão do Barça. Os gols aí não mostram, o gol, né? do Barcelona, mais um do Messi, para variar. O Messi fez 2, Felipe Coutinho 1. O do Liverpool, o terceiro também de Mané, 2 gols do Mané. Classificados então, agora conhecemos os 8 times que vão disputar aí as quartas de final da Liga dos Campeões, sorteio na sexta-feira. Bom, Ronaldo, então essa é a situação aí desses atletas, dos avaliados, ainda continuam nesse processo, entre eles alguns jogadores da base do MAC, que jogaram o Paulista Sub-20 do ano passado e também a Copinha do ano passado, não a desse ano. Porque a informação, Ronaldo, hoje, né, foi confirmado a dispensa do meia Diego Borges e o acerto praticamente certo com o atacante Denner. Esses 2 jogadores, eles são da base do MAC, eles não jogaram a Copa São Paulo Júnior deste ano, porque eles já não tinham mais idade, mas o ano passado jogaram a Copinha e jogaram o Campeonato Paulista Sub-20. Então, esses 2 atletas, eles não entram naquela relação, naquela lista B do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, que essa lista B é ilimitado o número de inscrições, eles não participam disso. Então eles precisam cavar um espaço entre os 26 da lista A, né, da listagem principal. Então o meia Diego Borges acabou sendo dispensado e o atacante Denner já mesmo definido pelo técnico Ricardo Costa como um jogador que vai integrar mesmo a lista dos 26 nomes para a disputa da Bezinha desse ano. Outros 5 jogadores estão nessa situação ainda de avaliação, né? É claro que 2 deles a gente já tem informação, pelo menos extraoficial, de que vão permanecer, que no caso os zagueiros Roberto e Rafael Garuti, mas outros jogadores como o goleiro Ian, bom, aí você disse também que vai permanecer, né? Todos eles. Então aí tem o centroavante Igor, Ronaldo, eu não sei se o Igor vai permanecer. Acho que sim. Também, Ronaldo? Então, se permanecerem esses jogadores, serão 6, com mais 10 que o MAC já anunciou, são 16 atletas, sobrariam 10 vagas. Então, só o meio Diego Borges, então, que não vai permanecer, né? Pelo menos uma informação ainda que não é consolidada, mas existe extraoficialmente, né? Extraoficialmente esta informação. Eu conversei também extraoficialmente com pessoas do alto escalão do Marília, Jorge, em relação ao Lee. Alisson Lee. Alisson Lee. E há informações aí que um jogador superior ao futebol do Lee poderá integrar a camisa do Marília. Né? Eu acho que assim, Ronaldo, lógico, eu acho que você tem muitos jogadores do mercado, eu acho que o Alisson Lee seria um bom reforço, mas também não é um jogador que, olha, sem ele o MAC não vai subir, certo? Até porque a gente não sabe como o Lee está fazendo o campeonato lá em Goiânia, né? Com o Goiânia Futebol Clube, da 1ª divisão de Goiás. A gente talvez fica aí também esperando uma situação, até porque, Ronaldo, acabou o campeonato Goiânia da 1ª divisão, ele pode ter alguma proposta melhor. Sim. Né? Então acho que é normal. Tem um jogador que eu acredito que seja esse, Ronaldo. Acredito que seja esse. Mas que também, se for esse, também é uma situação muito complicada para o MAC trazê-lo. Seria o atacante Eric Bessa, jogador que está no Comercial agora, desse ano, jogando na Série A3. Ele foi levado pelo técnico Ricardo Costa esse ano para o Comercial. O Ricardo Costa, que foi semifinalista com o São José da Bezinha no ano passado, foi contratado pelo Comercial na Série A3 desse ano, foi demitido após a primeira rodada, depois de perder para o Noroeste em casa, e tinha levado o Eric Bessa, que foi titular na sua campanha, que levou o São José até a semifinal. É um jogador que tem idade ainda para a Bezinha e que tem participado com uma certa frequência do Comercial. Inclusive tem em algumas matérias ele é apelidado de o 12º jogador, não é titular, mas vem entrando em todas as partidas. Eu acredito que seja esse o jogador com esse perfil parecido com o Lee. Só que o próprio técnico Ricardo Costa, se realmente for esse jogador, o próprio técnico Ricardo Costa reconhece que vai ser muito difícil trazê-lo, porque ele está muito bem no Comercial, que pode eventualmente disputar uma Copa Paulista no segundo semestre, e isso
deixaria a possibilidade de ele vir para a Bezinha complicado. E ele falou que também o Goiás, que vai disputar a Série B do Brasileiro, está de olho no atleta. Então ele falou assim: Jorge, é muito difícil, a gente tem conversado com o atleta, tudo, mas se ele tiver uma proposta melhor, não tem o que a gente fazer. Então, não tem. Eu acho que acredito que seja esse o jogador que a sua fonte acabou comentando em relação a um substituto do Alisson Lee. Acredito que seja esse. Se não for, eu sinceramente não sei quem possa ser esse nome. Mas eu acho que, independente disso, Ronaldo, o MAC está montando um bom elenco. Pelo menos no papel. Sim. Agora, a gente sabe muito bem que esse elenco precisa da liga. Claro. E eu acho que o principal de tudo é que isso tem sido feito com um certo critério, e para uma Bezinha, por mais que muita gente possa ver, mas está trazendo jogadores aí, né, até 23 anos, então não sabe, às vezes o cara fez uma boa temporada no clube e possa não jogar nada, porque ele não tem tanto currículo assim. Concordo plenamente. Só que eu acredito também, Ronaldo, não tenho acompanhado as contratações de outros clubes que já estão um pouco mais adiantados, como o MAC, mas eu também não acredito que estejam trazendo tantos jogadores assim em condições melhores que o Marília tem trazido. Pode estar trazendo em condições iguais, mas melhores, até porque os principais estão em atividade, né? Alguns ainda você, por uma questão de empresário, de não ter um bom empresário, ficou aí sem mercado nesse primeiro semestre que poderia estar. Mas a grande maioria que tem essa idade sub-23 estão aí jogando Série A3, Série A2 ou outros estaduais aí, Paraná, Minas Gerais, Goiás. Então não tem tanta coisa assim de melhor qualidade assim em relação ao que o MAC vem trazendo de momento. Então eu sinceramente acho que está no caminho certo, mas a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, apesar de otimista, com o pé atrás, porque a gente sabe que em outros momentos a gente achou também que o elenco iria e acabou não correspondendo. É o seguinte, Jorge, o certo está sendo feito. Exatamente. Você entendeu? Se vai dar certo, aí é só o tempo que vai dizer. Né? Você tem que pecar pela ação, não pela omissão. Eu acho que oferecendo a estrutura como está sendo oferecido e pagando em dia, aí você exime a diretoria de parte da culpa, se não der certo. Parte da culpa, não de toda a culpa, de parte da culpa. Né? E aí a outra parte você tem que jogar nas costas de jogador e treinador, se eventualmente não der certo, como aconteceu na Série A3 do ano passado, onde você tinha uma estrutura razoável, salário praticamente em dia e nada funcionou, o time foi rebaixado. Então, essa é uma outra situação. Porque se você for analisar, você traz o melhor treinador da Bezinha. O treinador tem contratado jogadores que ele conhece. Então, o que vamos questionar em relação a isso? Jogadores que ou foram campeões, ou foram finalistas, ou chegaram entre os 4. A base é basicamente essa, né? Então, temos que acreditar que ele possa realizar também aqui no Marília um bom trabalho, e a gente sabe muito bem que é difícil. A gente já teve muitos treinadores que já vinham com um bom currículo para cá e foram um fracasso. Jogadores idem, né? Jogadores, olha, fez tantos gols lá, foi um titular absoluto. Aqui não funciona. A gente sabe que aqui o calo é mais embaixo, né? Mas a gente vai ficar na torcida. Um outro ponto, Ronaldo, que eu quero abordar aqui é dos jogadores, dos 11 jogadores que hoje estão no elenco do Marília, que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano e fazem parte da lista B, ou seja, daquela lista onde a inscrição é ilimitada, porque pela Federação Paulista, o regulamento, jogadores que tenham pelo menos os últimos 6 meses de contrato com o clube e jogaram uma competição oficial de base, eles se enquadram nessa lista B, jogadores nascidos a partir de 1998. Né? Então, esses jogadores da Copinha, do Marquinhos, se enquadram nessa listagem B. E dessa listagem B, Ronaldo, eu estava olhando hoje o site da Federação Paulista de Futebol, apenas 2 jogadores desses 11 tiveram seus contratos renovados, que já tinham expirado após a Copinha e tiveram seus contratos renovados. E sendo que esses 2, Ronaldo, eles podem jogar então pela lista B, mas eles não podem jogar a Copinha do ano que vem, já estouraram a idade, que no caso um é o goleiro Braga, que não jogou a Copinha desse ano porque fraturou o dedo, mas seria titular e se enquadra na lista B. O Braga teve seu contrato renovado, contrato amador, não é um contrato profissional, amador, até 2 de dezembro desse ano. Então ele teve o contrato seu renovado, ele tem 19 anos.
E o outro, Ronaldo, é o meia Eduardo. Meia Eduardo, que foi titular do Maquinho na Copa São Paulo desse ano. Um jogador bastante promissor, mas que não tem mais idade para a Copinha do ano que vem. Pode até mesmo jogar o Sub-20, se o Mac jogar do segundo semestre, né? Pode até jogar o Sub-20 da segunda divisão, mas não tem mais idade para a Copinha. Só que esse jogador, Ronaldo, ele já tinha um contrato profissional, teve seu contrato renovado profissionalmente de novo. O contrato dele vai até fevereiro de 2020. Então esses dois jogadores tiveram seu contrato renovado. Dos outros nove, 3 deles tiveram seu já o contrato expirado e ainda não tiveram a renovação. Lateral esquerdo Mauro Silva e os volantes Vinícius e Danilo. Esses ainda não tiveram, não aparecem lá no bid da federação. Já os outros, o atacante Breno, os zagueiros Gidelson e Gustavo, os atacantes Luan, Lucão e o meia Matheus Coruja, todos que eu citei têm idade para mais uma copinha do ano que vem. Esses não tiveram seu contrato renovado porque o vínculo deles já era mais extenso, a maioria com contrato até o final da copinha do ano que vem. Então já fizeram um contrato amador de quase 2 anos. Então esses atletas ainda não passaram pela renovação. Esses 3 que eu citei ainda não tiveram a renovação. Aí você pode dizer, mas então, Jorge, como já expirou o contrato deles, eles se o MAC quiser reinscrevê-los, eles não participam mais da lista B? Participam. Eu conversei com o José Luiz Todeschini, que é o supervisor do Marília, sobre esse assunto, e ele me disse que ligou na federação para tirar essa dúvida, pelo contrato desses 3 já ter se encerrado. Ele disse que a federação comunicou de que como eles, mesmo sem contrato vigente, como eles ainda têm um vínculo com o clube, porque se eles forem para outra agremiação, o MAC precisa assinar a liberação, mesmo sem contrato. Então eles ainda têm esse vínculo com o Marília. Então a qualquer momento, se o MAC quiser renovar com esses 3 jogadores, eles ainda continuam se enquadrando na lista B, mesmo que o contrato deles já tenha expirado. Tem que pôr isso no papel, né, Jorge? Não, na verdade assim, Ronaldo, lógico que está resguardada essa situação. Lógico que está resguardada, né? Não teria uma informação como essa somente de boca, né? Eu acho que faz parte do regulamento isso. Estamos no finzinho do programa, apenas para informar que o Barcelona terminou 5-1. 5-1, 5-1, Jorge. 5-1 sobre o Lyon e terminou Liverpool 3, Bayern de Munique 1, Liverpool e Barcelona classificados. Tem algum abraço? Vou mandar um grande abraço especial. Infelizmente, hoje a gente não tem o Facebook aqui para destacar o pessoal que nos acompanha. Hoje tivemos um problema, mas vou mandar um abraço, Ronaldo, bem grande hoje, para o aniversariante do dia, Gilmar Fernandes Mirandinha. Mirandinha está fazendo aniversário. Mirandinha está fazendo aniversário, sempre acompanha o nosso programa. Miranda, um grande abraço, obrigado mesmo pela audiência. Mandar um abraço para o nosso companheiro Kelvin Roberto, que está sempre sintonizado aqui na gente, obrigado ao Kelvin. Mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Pavarini, que está aniversariando hoje. Vou aproveitar também e mandar um abraço para o Carlão Bulho Fonseca, estou todo dia lá no MAC, ele acompanha o programa e eu acabo esquecendo. Carlão, me desculpe, obrigado mesmo pela audiência. O Luiz também, que sempre está no Bento de Abreu, acompanhando lá as novidades do Marília. Obrigado aos dois pela audiência. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.